A escuridão tem muitas faces. Algumas são óbvias, como a ausência de luz. Outras são mais subtis, escondendo-se nas fissuras do nosso cotidiano, nos cantos esquecidos da nossa memória. A minha história começa numa dessas fissuras, numa casa antiga que a minha família herdou no interior mais remoto e esquecido de Portugal. Uma herança que parecia uma bênção, mas que se revelou a porta de entrada para um pesadelo que ainda ecoa nos meus ossos. A casa chamava-se Quinta da Sombra. Um nome que hoje me causa arrepios, mas que na altura soava poético. Era uma construção de pedra, imponente e isolada, rodeada por um bosque de carvalhos tão denso que o sol mal conseguia penetrar. O ar era pesado, carregado com o cheiro de terra úmida e folhas em decomposição. Mal chegamos, a minha filha mais nova, a Lia, de 7 anos, disse que a casa estava triste. A minha mulher, a Ana, e eu rimos-nos, crianças e a sua imaginação fértil. Nos primeiros dias, a estranheza era subtil. Portas que rangiam sem corrente de ar. Objetos que mudavam de lugar quando não estávamos a olhar. Eu atribuía tudo à idade da casa, ao cansaço da mudança. A Ana, sempre mais sensível, sentia uma presença, uma frieza que a seguia pelos corredores longos e escuros. À noite, ouvíamos sussurros que pareciam vir das próprias paredes. Palavras indistintas que se misturavam com o uivar do vento. Foi a Lia que fez o primeiro contato real. Encontramos-la no sótão poeirento, sentada no chão, a conversar com um canto vazio. Ela disse que estava a falar com a menina do vestido amarelo. Descreveu-a com uma clareza assustadora. Olhos grandes e vazios, pele pálida e um sorriso que não chegava aos olhos. Disse que a menina queria brincar. A brincadeira favorita dela era esconder e não encontrar. A partir daí, a presença tornou-se mais ousada. A Ana começou a ter pesadelos terríveis. Sonhava com uma figura alta e esguia que a observava do pé da cama. Uma silhueta sem rosto que lhe sussurrava segredos sobre a nossa família, segredos que ela não podia saber. Acordava a gritar, encharcada em suor frio, a olhar para o canto escuro do quarto, jurando que a figura ainda lá estava. Eu, o cético, comecei a ver coisas. Vultos que passavam rapidamente no canto do olho. Reflexos no vidro das janelas que não eram os nossos. Uma noite, ao descer para beber água, vi uma pequena figura com um vestido amarelo a correr pelo corredor. Meu coração gelou! Corri atrás dela, mas quando cheguei ao fim do corredor, não havia nada. Apenas uma boneca de porcelana antiga, que não nos pertencia, caída no chão. Tinha o vestido rasgado e os olhos de vidro partidos. A Lia começou a mudar. A sua alegria infantil foi substituída por uma seriedade sombria. Passava horas no sótão, em silêncio. Quando lhe perguntávamos com quem falava, ela respondia com uma voz que não era a sua, uma voz rouca e adulta. Ela não gosta de perguntas. Começou a desenhar. Desenhos perturbadores de uma família em chamas, de uma menina pendurada numa árvore e sempre, num canto da folha, a figura alta e sem rosto. Desesperados, procuramos a história da casa. Descobrimos que, um século antes, uma família tinha morrido ali em circunstâncias misteriosas. Incêndio. Mas os registros eram vagos. Os locais mais velhos da aldeia vizinha recusavam-se a falar da Quinta da Sombra. Diziam que era terra amaldiçoada. Uma mulher, com os olhos cheios de medo, diz-nos para irmos embora antes que ele nos levasse também. Ele quem? Perguntei. Ela apenas fez o sinal da cruz e fechou a porta na minha cara. A escalada final começou numa noite de tempestade. A eletricidade foi-se e a casa mergulhou numa escuridão total, apenas quebrada pelos relâmpagos. Os sons começaram. Não eram sussurros, eram gritos. Gritos de agonia, que pareciam vir de debaixo do chão. Batidas fortes nas paredes, como se algo gigante tentasse entrar. Fomos procurar a Lia. O quarto dela estava vazio. O pânico tomou conta de nós.
Gritávamos o nome dela, correndo pela casa escura com a luz fraca das lanternas. Encontramo-la no sótão. Ela não estava sozinha. Estava de pé, de costas para nós, a olhar para o canto escuro. E no canto, a luz da minha lanterna revelou. Não era a menina. Era a figura alta dos pesadelos da Ana, uma entidade escura, torcida, com braços longos e finos que quase tocavam o chão. Não tinha rosto, apenas um vazio que parecia sugar toda a luz e esperança. A Lia virou-se lentamente. O seu rosto estava pálido, os seus olhos completamente negros. E ela sorriu. O sorriso que não chegava aos olhos. Com aquela voz adulta e gutural, ela disse: ela nunca esteve sozinha. Ele estava sempre à espera. Nesse momento, a figura moveu-se. Moveu-se de uma forma antinatural, como um inseto partido. A sua forma distorce-se. E das suas costas, algo começou a emergir. As sombras dançavam e contorciam-se, e o som de ossos a estalar encheu o sótão. A Ana gritou e puxou-me para trás. Agarrei a minha mulher e fugimos. Deixamos tudo para trás. Corremos para o carro e conduzimos pela noite, sem olhar para trás, com os gritos e a imagem daquela coisa gravados na nossa mente. Nunca mais vimos a Lia. A polícia investigou. Não encontraram nada. Apenas uma casa vazia e uma boneca de porcelana partida no chão do sótão. Para eles, somos um casal que enlouqueceu de dor após a fuga da filha. Mas nós sabemos a verdade. Sabemos o que vive naquela casa. Às vezes à noite, quando o silêncio é total, ainda ouço os sussurros. E nos meus sonhos, vejo uma menina de vestido amarelo a acenar para mim, da janela do sótão. Atrás dela, na escuridão, uma silhueta alta e sem rosto observa-me. À espera, porque algumas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. E algumas sombras sigam-nos para sempre. Se alguma vez encontrarem um lugar assim, um lugar que parece triste, por favor, ouçam o vosso instinto. Vão-se embora. Não tentem entender. Porque há coisas que não querem ser entendidas, apenas querem ser temidas. Obrigado por terem ouvido a minha história. Se gostam deste tipo de conteúdo, não se esqueçam de subscrever e ativar as notificações. Há mais escuridão. De onde esta veio?